Olá, cinéfilas, suas lindas, tudo bom com as senhoras? Está começando um novo episódio do nosso Cholascast. Como vocês já sabem, eu sou o Igor e aqui estou com os meus lindos e maravilhosos Cholas. Como vai, Gré? Oi! Ai. Ai! Temos aqui também o Gui, tudo bom, Gui? Oi, gente, tudo bem? E o maravilhoso Fi, tudo bom, Fi? Oi, Igor! Oi, gente! Tudo bom? Gente, antes de começarmos o nosso tema de hoje, já vamos lembrar aqui vocês de nos seguirem no agregador que vocês escutam o podcast. Então siga lá, é muito importante para nós. E não deixe também de nos seguir nas redes sociais, @cholascast, certo? Hoje o episódio ele é especial por esse mês maravilhoso da consciência negra. E vamos falar dos filmes, atores, atrizes, diretores que vêm agregando ao longo dos últimos anos, dos anos da sétima arte, na verdade. E temos um convidado super, muito mais do que especial, que é ator, diretor e faz cinema independente, e que é o Max. Tudo bom, Max? Oi, gente, tudo bem com vocês? Boa noite! Tudo bom, Max? Seja Bem-vindo, Max. Obrigado. Essa voz já é conhecida, talvez? Talvez vocês já conhecem essa voz. Porque o Max está com a gente aqui pela segunda vez. Segunda vez. Exatamente. Então, quem Gostou, não viu... vai ter que voltar, né, Max? Bom, sejam bem-vindos então ao nosso tapete vermelho. E aí a gente pode começar com a provocação com o próprio Max, que é o convidado, porque a gente gosta de colocar o convidado para começar, porque é lindo. E eu queria saber do Max qual foi a sua primeira representatividade negra dentro do cinema. Putz, eu acho que é algo bem de agora, assim. A minha primeira representatividade negra no cinema foi o filme do Pantera Negra. Porque eu fiz estudado em heróis, né? E, sei lá, ver um herói negro pela primeira vez, assim, tipo um filme solo, isso me deixou muito feliz, eufórico. Isso é uma coisa que eu vi muitas pessoas relatarem, principalmente quando houve agora o falecimento do ator, e eu não tinha nem noção disso, que tipo, pra gente ir no cinema ver super-heróis era a coisa mais comum do mundo, né? Sim. Só que pra vocês, assim, ter ido no cinema e ver uma representatividade, como que é, né? Você chegou a assistir no cinema mesmo? Sim, assisti no cinema. Foi na última semana em cartaz ainda, porque eu queria deixar queria deixar por último. Isso aí que você falou, tipo, me lembrou muito a história da Preta Gil, que ela falou que levou o pai dela, né, pra ver o Pantera Negra e ele saiu chorando, porque, tipo, pra ele também foi o mesmo impacto que eu tive, né? Sim, que legal, né? E é incrível porque o Pantera Negra, a produção inteira do filme foi de pessoas negras, né? Não só o ator, não só a história, mas uma coisa que foi interessante o diretor ter optado somente por Sim. personalidades negras, né, para trabalharem, né? Exato. Mas tirando o Pantera Negra, teve outros filmes também, tipo o Karate Kid com o Jaden Smith, porque também era a primeira vez que eu vi um filme de Karate Kid, que eu já tinha visto outros, só com um garoto negro, sabe? Que era o filho do Will Smith. Sim, é verdade, eu tinha até esquecido desse filme também, né? Que esse filme é Eu muito também. legal, né? Sim, E deram uma repaginada na história totalmente nova, né? sim, sim. E o Jade, acho que foi o primeiro filme depois dele da Procura da Felicidade, né? Eu acho que sim. Quando eu era criança ainda, né? Eles tinham uns 12 Com anos. 12 anos, né? E aí veio esse, né? Mas se você pensar, assim, é um movimento muito novo esse, né? De representatividade, Nossa, né? sim, sim, muito novo. Acho que começou, foi no Oscar So White, né? Que começou assim, uma cobrança maior nisso. Sim, E o Oscar So demais. White é de 2016, se eu não me engano, né? 16. E eu vi, 16. eu vi que agora, tipo, vai ter uma lei que vai permitir que pessoas pretas, LGBTs, entre outras, fora do padrão, né, de Hollywood, vão ser obrigatórios estar em todos os filmes de Hollywood. Exato. O Oscar mudou as regras e a partir de 2022
vai ser obrigatório essa representatividade, né? Uma coisa que a gente questiona, tipo, que a gente, até muitas pessoas eu ouço comentar, que se o Oscar tem representatividade no cinema, e eu não sei de vocês, mas eu acho que ainda tem, sim, né? Ele impacta diretamente na cultura do cinema, né? Sim. Com certeza. É o prestígio, né? É tipo como se fosse um selo ali de qualidade, assim. Talvez ali a gente não veja os filmes com maior bilheteria, mas a gente vê os filmes que tiveram esse selo, assim, de qualidade crítica, tá? Né? Conforme ali os críticos, conforme aquelas pessoas que votam, né? Pela academia. Então eu acho que tem bastante relevância, assim. O Oscar ele só tá perdendo popularidade no quesito produto televisivo, né? As pessoas não assistem mais ao Oscar. Mas ainda você ter Elas ali acompanham vencedor de resultados. Oscar, você já tem um Já aval um de apelo, né? qualidade do filme, né? Você tem o aval de qualidade do ator, o aval de qualidade do figurino. Perfeito. Todas essas coisas que tem ali, tantos Oscars, né? Isso chama atenção, né? Por mais que o Oscar não tenha mais tanta engajamento enquanto produto de TV, ele ainda tem a sua validade enquanto prêmio, né? Enquanto selo de qualidade. E continua chamando bilheteria, né, Grant? Com Continua certeza. chamando Tem pessoas para o inúmeros cinema, né? filmes agora que estão estreando. A gente tem uma estreia agora que diminuiu a janela bastante, né? Antigamente a gente estreava um filme nos Estados Unidos, aqui chegava 2, 3 anos depois, né? Agora a gente tem uma janela de meses, quando não é uma estreia simultânea, quando não estreia primeiro aqui, né? Porque, assim, a maioria dos filmes da Marvel estreiam primeiro no Brasil e depois nos Estados Unidos, né? Porque tem o lance da pirataria, tem o lance de todas essas coisas, mas principalmente por causa desse engajamento que é possível com o Oscar, como aconteceu com Pantera Negra, que foi indicado ao Oscar e voltou para o cinema. Vingadores, a mesma coisa. Saiu de cartaz, foi para o Oscar com os efeitos, né? E voltou para o cinema. Então essas coisas acontecem, né? Agora, cada vez mais frequente. Filmes que saem antes da temporada de premiações e voltam depois da temporada de premiações, que foi o caso de Parasita também, que maior prova de mudança no Oscar foi um filme falado em língua não inglesa. Para os americanos que não são acostumados a sair dessa Exatamente. A quantidade de americanos que eu vi tweets e memes e etc. falando que eu não sabia que era um filme coreano, eu não entendia a língua, eu não sabia que era um filme com eu ia falar subtitles, que era um filme com legenda. Tipo, eles não estão acostumados a ler, né? Então. Foi uma coisa completamente diferente. E já mostra o rumo que o Oscar tá tomando, né? Que a indústria cinematográfica tá tomando. Que por mais que tenha sido tarde, né? Antes tarde do que nunca. Bem tarde, se eu não me engano, o Oscar começou, sei lá, em 1927 por aí, né? 26, por aí. A primeira mulher a ganhar o Oscar foi Hattie McDaniel. Nos anos 50 Isso, pelo Gone with the Wind, E o Vento Levou. Sim. Hattie McDaniel, que foi, né, proibida de assistir a premiere do filme, porque ela era uma mulher negra. E o filme aconteceu em 49? 49. Se eu não me engano. Peraí, só um minutinho, peraí. Não, é 39. 39, isso. Então, o Vento Levou foi em 39, e durante esse período, né, de 1877 até 1969, os Estados Unidos estavam sob a lei Jim Crow, que foi o momento da segregação. Então, você tinha a separação entre negros e brancos, e negros não tinham acesso a boa parte dos locais públicos. Então, e quando tinham, eram segregados. Então tinha área para branco, área para negro. E o teatro em que aconteceu a estreia do filme, né, do E o Vento Levou, não aceitava a entrada de negros. Então a Hattie McDaniel não pôde assistir a estreia, né, o premiere. Mesmo ela tendo concorrido a uma premiação. E depois ela foi concorrer ainda ao Oscar de atriz coadjuvante, ganhou o Oscar de atriz coadjuvante. Sim. E fez um discurso lá super emocionada. E também teve um problema para ela entrar
Porque não aceitavam dentro do teatro em que ela ia receber o prêmio, não aceitavam negros. Então ela teve que receber o prêmio. Eu não lembro se ela entrou e recebeu o prêmio ou se foi em outro lugar. Eu não me lembro disso. Mas, enfim, aconteceu esse rolo. E a Hattie McDaniel, em 39, gente, ela ganhou o prêmio. E ela era filha de ex-escravos. Então você vê o quão perto a gente tá, né, de uma realidade mais pesada ainda, né? Exatamente. Muito perto. Às vezes É parece... chocante essa história. É muito chocante, sim. E aí ela ganhou em 39 e só em 64 outra pessoa foi ganhar, outra pessoa negra foi ganhar. Que E foi a gente tá Sidney Poitier por... esqueci o nome. Uma Voz na Sombra. Uma Voz nas Sombras, isso. E a gente tá falando de 15 negros que levaram Oscar em quase um centenário de premiação. Exatamente. E o Sidney Poitier foi ator, né? Não foi ator coadjuvante. O dele foi ator principal. Ator principal. E aí a Halle Berry ganhou... A atriz principal foi a Halle Berry em 2005, né? Se eu não me engano, 2006? Não, 2000. 2002. 2002, isso. Foi pra Última Ceia, não foi? Isso, a Última Ceia. 2002. 2002. Somente em 2002 ela foi ganhar uma premiação. Essa história da Hattie, né? Hattie McDaniel lembrou muito um ator da Disney, que na época que ele não pôde ver o próprio filme, né? Que ele era o personagem principal e não pôde ver o próprio filme por conta dessa segregação. É o da Canção do Sul? Isso, exato, ele mesmo. Inclusive a Canção do Sul agora, né? A Disney tá tentando reparar os erros históricos que ela cometeu durante aí a história dela. E esse filme, A Canção do Sul, é um dos filmes que a Disney retirou do catálogo porque é um filme extremamente racista, né? Como se os escravos estivessem felizes por estar trabalhando, né? Exatamente, como se a escravidão fosse um momento feliz da história dos Estados Unidos. E aí, agora que a Disney lançou o Disney Plus, eles tiraram isso do catálogo deles, estão tentando meio que apagar esse filme da história. Ele não entrou no catálogo oficial. Alguns outros filmes que tinham saído voltaram, mas voltaram com um aviso de conteúdo racista e todas essas coisas, como o Dumbo, né? A Disney, ela tinha... O Dumbo voltou com... Falaram que ia ter esse corte, né, da cena do Dumbo. Eles não cortaram, eles decidiram por deixar o filme íntegro, completo, só que com essas advertências de conteúdo racista, conteúdo... Antes desse filme, agora tem um aviso que esses estereótipos estavam errados na época e estão errados agora. E aí, toda vez antes de começar o filme, vai exibir esses avisos. Que aí é o Peter Pan, a Dama e o Vagabundo, Dumbo, Mowgli, Aristogatas, né? Isso. Esse filme, A Canção do Sul, é um dos únicos filmes que a Disney realmente vai pagar, porque não tem o que fazer com esse filme. Exatamente. Não tem como passar pano. Não tem aviso que fale, que repare esse filme. Quando a Warner foi lançar o serviço de streaming dela, e quando teve esse ano, no começo desse ano, teve o Black Lives Matter, ela retirou o filme E o Vento Levou do cartaz, até decidir o que eles iam fazer, porque também é um filme que é errado, né? Isso é racista também. A Hattie McDaniel, inclusive, ela sofreu dentro do set, né? Com racismo, porque eles não tratavam ela com respeito e todas essas coisas, né? Inclusive a atriz principal, a Vivien Leigh, né? Também foi bastante desrespeitosa com ela, né? Mas foi uma das poucas que não achincalhou ela de vez, né? Todos os outros foram extremamente racistas com ela, dentro do set, fora do set, e muito desrespeitosos, né? Sim. Eu acho que durante muitos anos teve isso, né? A gente não via uma enxurrada de atores e atrizes negros, né? Em Hollywood, né? Não. A gente viu o Denzel Washington, que era um expoente, né? E a Whoopi Goldberg, que fez 1990, vai pegando esse período, né, pós anos 80, assim. Morgan claro, Freeman, tem outros atores, Morgan Freeman, enfim, mas infelizmente a gente não tinha realmente uma enxurrada, assim como você bem colocou. Vocês lembram de uma atriz que chegou a comentar e que ela dizia: vocês querem ver atrizes negras levarem
Oscar de melhor atriz, então é só colocar atrizes negras nos seus filmes. Sim, Eu não lembro quem disse isso. Foi Foi a a Viola Viola Davis. Foi a Viola Davis que, quando ela ganhou Viola o Davis. Emmy Ela ganhou um Emmy, eu acho, não no Golden Globe, alguma coisa assim. É um prêmio que ela ganhou e de ela fez esse TV. discurso. E é uma coisa que é legal desse papel da Viola, que ela até fala assim, porque sempre houve muito estereótipo, né, de papéis para pessoas negras. E quando ela ganhou essa prêmio, ela ganhou uma premiação por ser advogada, que é o que se pleiteia, né? Fazer qualquer tipo de papel, né? Uhum. Não papel estereotipados, né? É. É porque a maioria, né, acaba caindo no estereótipo de ou é um filme de época onde ela vai ser uma escrava, ou é um filme de época em que ela vai ser uma faxineira, Exato, ou é um né? filme de época em que ela vai ser tratada de forma racista, ou é um filme mais moderno, mas que vai tratar de racismo de qualquer forma. Apesar de eu achar que não tem como fugir muito, né, de vai ter que tratar de racismo em algum momento durante um filme que tenha um personagem negro forte, né? Se Porque- for essa Sempre tem. temática, né? Exatamente, mas a gente tem que fugir do foco, né? É. A gente tem que tirar isso de foco e colocar em situações mais leves, né? Sim, Não pode exatamente. ser só tratar sobre esses assuntos tão pesados Virar uma que acabam temática, né? estereotipando e jogando uma luz muito muito pesada em assuntos que não precisavam ser pesados, né? Por isso, Sim. a gente Com pode certeza. tratar de assuntos pesados de forma leve ou mostrar histórias muito maiores do que essas chagas, né? Do que Acho que dá para explorar a cultura, né? Temos exatamente, cultura negra é tão É, rica, uma das temos, culturas mais ricas do mundo. Como é que não temos explora esse lado? o próprio Pantera Negra, né? Que traz isso de uma forma fenomenal. Exatamente, o figurino, gente, É, as locações, né, os atores maravilhosos, gente, Angela Bassett maravilhosa. É isso que é legal do Pantera Negra, né? Porque ele tá totalmente inserido numa cultura africana, né? sim. Sim, E aí tem as danças. Aquela dança dele lá pro reinado, né? Nossa senhora, maravilhosa, né? E vocês sabiam que é, desses negros indicados, apenas 6 desses profissionais são afro-americanos. E o último afro-americano a ter sido indicado foi o Spike Lee, com Infiltrados na Clã em 2019. Assim. Gente, vocês assistiram esse filme? Cara, trecho, você acredita que eu não assisti inteiro? Infiltrado Não na assisti. Clã. Mas eu sei que é um puta de um filme. Gente, esse filme é maravilhoso, Spike Lee sempre pisa. Spike Lee sempre pisa. E ele foi um dos que puxou o Oscar So White em Sim, 2016. foi. Ele todos foi os e filmes protestou, do né? Spike Lee sempre são bastante politicamente carregados, sempre são filmes protesto, É. sempre são carregados de histórias Política, né? fortes, com política forte, Ele Uma sempre grita, mensagem, né? né? com comentários sociais fortes. O Spike Lee sempre é certeiro nas coisas que ele faz. Que perspicaz no que Sempre. ele traz. Sim, exatamente. Só um pouquinho antes do Oscar So White, a gente teve uns relapsos no Oscar de premiação, porque a gente teve a premiação do 12 anos de escravidão, que Sim. ganhou o prêmio principal da noite, Sim. e o Steve McQueen ganhando o primeiro diretor negro a ganhar um Oscar, né? Sim. Então, tipo, teve esse lapso em 2013, né? E aí, Foi nesse ano que a Lupita foi indicada? foi que a Isso, Lupita ela foi ganhou, indicada, não ela ganhou? ganhou de coadjuvante Coadjuvante, também, atriz Olha, legal. Por que que ela concorra? Ela foi por 12 anos de 12 escravidão. anos de escravidão. Ah, 12 anos de gravidão. E ela tá maravilhosa, né? Ali foi a revelação da Lupita, né? A gente conheceu a Lupita, o grande mercado conheceu a Lupita ali. E aí ela ganhou. Aí 2015 e 2016 não teve quase concorrente, né? Não. Em 2016 acho que não teve nenhum, né? Foi por isso que teve o Oscar So White. Isso. Ou 2015 A gente- e teve só em 2016. né? 2016 teve o. Que foi 2 anos consecutivos sem nenhum ator negro concorrer. Isso. Aí 2016 teve o Oscar So White, né? A rebeldia, a revolução, né? Uma das coisas também que quando eu tava revendo, assim, eu nunca tinha prestado atenção, mas além da falta de indicados, poucos profissionais
recebem mais de um Oscar negros, né? Eu vi que, tipo, ao longo de toda a história da premiação, só 4 profissionais receberam mais de um Oscar. Então, ainda tem isso, né? Que você já premiou, não precisa premiar de novo, né? Acho isso. Mas é que aí que Denzel Washington, se eu não me engano, é um dos que ganhou mais de um Oscar. Isso, ele ganhou 2 vezes, né? Isso. Eu queria citar que alguém falou o nome dela anteriormente pelo filme do Pantera Negra. Eu queria citar a Angela Bassett, que ela fez aquele filme a Angela Bassett, maravilhosa. Da Tina Turner, né? E ela foi indicada, eu tô vendo aqui, em 94, ela foi indicada e venceu o Globo de Ouro e foi indicada ao Oscar em 94, né? E maravilhosa, né, gente? Esse filme é maravilhoso. A gente já conversou, acho que em outro episódio, a respeito da Tina Turner em si. E nossa, esse filme é muito bom. E uma outra atriz que eu queria citar, assim, só pegando o gancho, que a gente estava falando de outros papéis, outros filmes que não necessariamente tivessem esse viés histórico, né? E aí me veio também uma outra atriz que eu gosto muito, que é a Queen Latifah, que faz filmes de comédia, enfim, talvez filmes mais leves, né? Uma atriz que eu adoro, assim. Sim, a Queen Latifah sempre... Então, a Queen Latifah é uma das vertentes do cinema que ela pisa em tudo que ela faz também. Ela no Chicago, ela faz uma carcereira maravilhosa, tem um número musical maravilhoso em Chicago. E ela sempre vai por umas vertentes assim que não focam tanto em racismo, né? Ela tem uma vertente mais... Sim, né? De repente, que não é pautado pela cor da pele, talvez, não sei. Então, acaba não focando no aspecto de sofrer violência, né? Ela não sofre violência nos filmes dela. Ela sempre tem uma veia de romance. Isso. Ela tem essas vertentes, né, nos filmes dela. Eu acho muito genial a forma que ela se inseriu no cinema. Com certeza. Água com Açúcar, né? Isso, no cinema Água com Açúcar, ainda que só, se você olhar todos os pôsteres, a mesma... duas pessoas brancas. Dias, né? E aí, né? Duas pessoas brancas num Hong Kong, Água com Açúcar, né? O Will Smith é um ator que conseguiu, antes do Oscar So White, a furar isso, né? Que ele sempre fez papéis de pessoas sem estar caracterizado, né? Focado no lado da violência e da agressão do racismo, né? Ele sempre fez papéis mais leves, mais que não focassem no aspecto do racismo. Né? Sim. Por exemplo, Independence Day, aquele... O Hancock, o herói, que ele faz o super-herói negro, né? Que eu não assisti esse filme até hoje também. Tem alguns problemas na estereotipação dele, mas num geral, num big picture, é um filme importante. Samuel L. Jackson também, né? Só interpreta esse tipo de personagens. Eu lembro daquele filme que tem umas crianças órfãs, eu esqueci o nome daquele filme, que eu achei impressionante o papel dele naquele filme. São umas crianças que têm poderes, sei lá, elas são bem... lá das crianças peculiares? Lá das crianças peculiares. Nossa, eu achei assustador o papel dele naquele filme. De quem que é? Samuel Jackson. Sim, é verdade. Eu não assisti esse filme também, que é recente. Ele meio que faz um vilão. Sim. Então, tem esses atores que fogem do estereótipo, né? Então, mas o Samuel Jackson é meio que ele cai num dilema, né? Ele cai num borderline, porque se você for prestar atenção nos filmes que ele faz, por exemplo, principalmente com Quentin Tarantino, sempre tem uma forma de racismo que eles como é que rondam. Eles rondam ali uma forma de racismo, de estereótipo do homem negro, né? Esse também é um dos outros problemas. Eu gosto muito de ver atores negros dentro de outras narrativas, então eu gosto muito de ver um herói negro,
um protagonista de um romance Posso negro. citar um dos melhores filmes do Samuel Jackson? Pode. Sim. Serpentes a Bordo? Tem o... Gente, qual é o nome get do this outro filme? motherfucking snake out this motherfucking plane. Gente, melhor line de qualquer filme em todos os tempos. Qual é o cantor que tá? Eu esqueci o nome dele. Snoop Dogg. Ele tá, né, no... Não é ele que tá no Serpentes a Bordo? É ele mesmo. Muito bom, Snoop Dogg, socorro. Mas aí a gente tem agora esse movimento de ter protagonistas negros interpretando qualquer tipo de história. Que aí você tem o Pantera Negra, que chegou até a concorrer ao Oscar. E, gente, a gente precisa falar do perfeito, maravilhoso, lindo Moonlight, né? Socorro! Moonlight. Rebatou 2017. Então, é isso que é. Ó. Aí teve o Oscar So White em 2016. Em 2017 a gente teve um filme interpretado por pessoas negras, LGBT, ganhando o principal prêmio da noite, né? E que foi dirigido pelo Steve McQueen. E que foi dirigido pelo Steve McQueen. E que é um filme lindo, né? Lindo, gente, lindo. E teve o... Eu não sei falar o nome do ator que ganhou o ator coadjuvante. Mahershala Ali. Ele já ganhou 2 anos consecutivos, inclusive, não é? Sim. Ele já ganhou 2 anos consecutivos o prêmio de ator coadjuvante, eu acho também. E eu lembro que eu fui assistir esse filme e a fotografia dele é linda, né? Gente, não, pelo amor de Deus, não era ele não, sabia? Não é Snoop Dogg não, no Serpentes a Bordo, tá? Gente, na minha cabeça pior ainda. É quem? É o R. Kelly. Ixi, não conheço. Gente, o R. Kelly é acusado de pedofilia, não pode não. Pedofilia, né, gente? Vamos cortar isso. Tem uma paródia, tem uma sátira do Serpentes a Bordo que tem o Snoop Dogg, então aí que eu confundi. Ele faz uma sátira. Mas só lembrando que o Mahershala Ali, não sei falar o nome dele. Como é? Eu tô tentando ler aqui. Mahershala Ali. Mahershala Ali, ele não foi consecutivo, tá? Foi 2017 e depois 2019 com Green Book. Ah, sim. Green Book foi um que, né? Vocês assistiram? Você assistiu Green Book, Igor? Não, também. Eu via pedacinhos dos filmes dos Oscars, assim. Eu não assisti inteiro. Porque é um filme que foi premiado tão recentemente, mas já é reconhecido como um erro do Oscar, né? Eles reclamam muito desse filme. Inclusive, que é mais ou menos a mesma história que aconteceu com The Help. Que é Histórias Cruzadas, né? Porque eles contam histórias negras com um protagonista branco. E aí meio que existe esse... eles contam histórias de vivências negras através de um protagonista branco, né? Que é, no caso de Histórias Cruzadas, tem a Emma Stone, tem a Jessica Chastain, tem o... E tem esse núcleo branco que acaba levando a história, né? Sendo que a história é da Viola Davis e da Octavia Spencer. Inclusive, a Octavia Spencer ganhou o Oscar, né? Pelo The Help. Ela ganhou o Oscar de atriz coadjuvante. Viola foi indicada ou não? Foi Emma Stone? Emma Stone. A Viola não concorreu, né? Então. Aí tem o Green Book, que é a mesma coisa. O Green Book, inclusive, é a história sobre um guia de locais seguros para pessoas negras durante a era Jim Crow. Tinha lugares que tinham que negros não podiam entrar, tinham as cidades do pôr do sol, não sei se vocês já ouviram falar. Não. Eram cidades que tinham toque de recolher para negros. Então, se um negro fosse pego na rua depois do toque de recolher, depois do sundown, depois do pôr do sol, ele podia ser linchado na rua e enforcado. E isso era uma prática comum naquela época, né? Durante as leis de Jim Crow. Então, tipo, Green Book, ele fala sobre esse guia que os negros carregavam, né? Que eles foi escrito por uma pessoa negra, foi desenvolvido por uma pessoa negra para falar sobre os lugares e as cidades que aceitavam negros, sobre as rotas mais seguras para pessoas negras atravessarem os Estados Unidos, viajarem, enfim. E é mais ou menos sobre isso que fala o filme, sobre a escrita desse livro.
Só que é sobre um músico, que é o Mahershala, viajando com o motorista que é branco. Então a história é sobre o motorista, porque o produtor do filme é o filho dele, desse motorista, entendeu? Foi confuso, mas vocês conseguiram entender, desculpa. Gente, eu queria falar de um filme, né, que eu acho ele muito foda, se chama Estrelas Além do Tempo, que fala sobre três cientistas negras que ajudaram a levar o primeiro homem à lua, né? E eu queria falar de uma personagem específica, que ela é a Mary Jackson, que por conta dela foi ser a primeira mulher a frequentar faculdades onde só vivia pessoas brancas, outras pessoas negras também tiveram a oportunidade de frequentar. Sim, exatamente. Interpretada pela Janelle Monáe, né? Isso, exatamente. Maravilhosa, gente. Que filme é esse? Esse filme é perfeito. E é é mais um pedaço da história que a história branca apagou, né? Exatamente. Apagaram mulheres negras que fizeram parte, exatamente, que não reconhecem o poder e a contribuição dessas mulheres, né? Que fizeram parte do momento mais icônico da história humana, né? Do século. E fizeram parte, e assim, não de uma forma, como é que eu vou dizer, tranquila ou linear, né? Porque quando a gente assiste o filme, a gente vê o preço que elas pagaram para poder fazer parte desse. Então, assim, duas vezes, né? Seja porque elas não tinham o crédito merecido, né? Por serem reconhecidas, e também o preço que elas pagaram para poder ali fornecer a competência delas, né, nesse projeto. E não foi uma contribuição coadjuvante, né? Elas foram principais, né? As principais, elas foram as mais importantes no desenvolvimento desse projeto, né? Exatamente. Sem elas, o projeto não teria acontecido. Se elas não existissem, isso nunca teria acontecido. Sim. Eram mulheres incrivelmente fodonas, assim, na matemática, nos cálculos. E até esse filme, além dessa questão, né, do racismo, mas também tem a questão do machismo, né? Porque também mulher que está nessa área da matemática, que está nessa área dos cálculos, né? Existe também uma certa segregação em relação a isso. Então, elas enfrentavam o machismo racista e o racismo machista. Exatamente, os duas, né? Dois ao mesmo tempo. Isso, a gente tem esse mercado todo internacional e também tem o cinema nacional, né? Eu acho que no cinema nacional ainda é bem escasso. Assim. Hoje está muito mais do que no cinema... Então, eu acho que o cinema nacional ele sofre de um problema que é você só vai conhecer os mesmos atores. Sim. O cinema nacional, ele leva da TV pro cinema, e você já tem um problema escasso na TV, que fica pior ainda no cinema. Então você vai ver, se você vai ver uma pessoa negra no cinema, você já viu ela na TV, e você só vai ver aquela exata pessoa em todos os filmes, né? E é o caso do Lázaro Ramos, que é a mesma coisa. Exatamente, o caso do Lázaro Ramos e o caso da Camila Pitanga. Todos os filmes que tem uma protagonista mulher negra sempre é a Camila Pitanga. É que você não vê filmes filmes grandes sendo feitos e interpretados por pessoas negras, né? Exatamente. Por exemplo, esses filmes de comédia da mesmo, Globo, né? Que são essas comédias pastelão. A não ser que sejam filmes que falem sobre isso, né? Falem sobre favela, falem sobre... Exato. Aí a gente tem esse problema ainda, que é, só acontece história negra na favela. Não, você não vai ver um negro de classe média, você não vai ver um negro rico, você não vai ver um negro, sei lá, num bairro mais ou menos. Você vai ver sempre na favela, né? Exatamente. Sim. E aí a gente tem esse problema agora de um filme que já tá virando história, né? Que é o Marighella, né? Exatamente. Que o Marighella conta a história de um negro que se deu bem na vida, né? Um negro que ficou rico, né? Exatamente. E aí tem essa obscuridade que o Wagner Moura falou que em maio do ano que vem sai. Que tá num limbo, né? Há anos esse filme, tá há uns 2 anos já, 3. Já tem outros filmes dele, inclusive. Esse é mais um filme que sai sobre a vida dele, assim. Basicamente, que nem a história daquele escritor lá,
que embranqueceram ele. Qual é o nome dele? Esqueci. É o Machado de Assis, né? Machado de Assis. Que a mãe dele era negra e o pai dele era branco. Sim, sim. Mas é isso que eu falo, que eu acho que o cinema, hoje é o nosso principal retrato da sociedade como exemplo, e para dar o exemplo e para ser o exemplo, né, é o cinema, né? Então você vê contando histórias de pessoas negras no cinema, você até incentiva crianças, adolescentes a se sentirem mais seguros. Não sei, vocês podem dizer isso, né? Então, mas o cinema e a TV sempre foram isso, né? Sempre foram o termômetro da sociedade. Porque você tem, por anos, uma dominância branca, né? Existe ali uma supremacia branca no cinema. Sim, cis, né? heteronormativa, né? Cis, heteronormativa, e sempre em destaque, sempre em posição de poder, né? O negro é sempre o amigo engraçado, a gay é sempre um coadjuvante no fundo, né? É sempre um negócio assim, né? Esses estereótipos foram criados por uma... É um retrato real da sociedade, é um retrato muito fiel de que existe pessoas em condições e em posições de poder que é essa massa branca heteronormativa. Isso não tem como a gente fugir, não tem como negar. E agora a gente começa a ter esses picos de... O cinema gay, gente, o cinema gay sempre foi muito underground, você não ia ver um filme gay no cinema. Exato, você sempre tinha que caçar esse filme, né? Tipo... E tem filmes maravilhosos, como tem filmes muito ruins por falta de investimento. Você vê que o roteiro é bom, você vê que tem uma ideia por trás do filme, mas que acaba sendo ruim por causa de execução, porque não tem financiamento, porque não tem dinheiro, porque não foi pra grande mídia, porque não chegou numa grande produtora, não chegou num grande estúdio, etc. E além da falta de financiamento, também existe uma puta desvalorização do trabalho em si, né? As produções negras e gays assim são bem escassas de todos os sentidos. Exato, e aí tem esse movimento que começa a acontecer de pessoas, por exemplo, negras, como o Tyler Perry, né, que ele, sentindo essa necessidade viu que não tinha produções, ele mesmo criou a sua própria produtora para revelar atores, revelar diretores, revelar profissionais para poder produzir esses filmes, né? E eu acho que o mais legal é que você não precisa produzir só Arrasa Quarteirão. Tem que produzir filmes medianos que contam histórias do dia a dia e que vão agregar ao cinema também, né? Exatamente. Você tem que criar um panteão novo, né? Porque você tem esse arranjado de produções majoritariamente brancas, né? E que acabam permeando tanto no blockbuster quanto no home video. Você vai ver só na televisão esse filme vai para o cinema, esse filme vai para os cinemas mais lado B, e acaba que você precisa ter que inserir esses filmes com esses filmes de predominância negra também nesses meios, né? Você precisa ter filmes só para TV, você precisa ter filmes só para o cinema indie, só para o cinema ali lado B, só para o cinema de blockbuster, como... Que é popular o cinema, exatamente, né? Você com precisa... várias histórias diferentes. Exatamente, né? Tem que povoar o cinema com as histórias negras. E o Tyler Perry faz muito isso, tanto que ele tem... sei lá quantas histórias da Medea que ele faz, né? Ele faz a personagem Medea, que é uma senhora negra, e tem inúmeras histórias da Medea. E a maioria são comédias, né? Sim, a maioria dos filmes que ele faz são comédia, mas tem muita... a maioria das comédias ele tá no meio. Então a Medea, ele é a Medea, ele vai se vestir lá, né? Fazer as comédias ele tá sempre no meio. Os filmes mais sérios, ele às vezes tá, às vezes ele aparece, às vezes ele não aparece. Tem um filme no Netflix que, se eu não me engano, é da produtora dele, aquele filme que é uma mulher que se apaixona por um cara mais novo, sabe? Uma mulher mais velha que se apaixona por um cara mais novo, aí acontece um bafão. Eu acho que esse filme é da produtora dele também, se eu não me engano. E o Max trouxe um fato aqui, que o Pantera Negra foi gravado nos estúdios dele. Sim. Olha... Que legal, né?
Eles foram atrás de, tipo... E é isso, envolver todo mundo, todos Exatamente, os não profissionais. apenas quem tá na frente das câmeras, mas quem tá atrás também, né? Exatamente, né? Inserir um mercado, povoar o mercado também, né? E empregar também pessoas, né? Sim. Porque não adianta você só empregar os cargos principais, né? Esse ano a gente também teve o filme, eu não sei se vocês assistiram, do Ed Murphy, que é o Meu Nome é Dolemite. Gente, esse filme tinha que ter concorrido ao Oscar. Meu nome é Dolemite. Ele tem na Netflix, ele fala de um movimento que aconteceu nos anos 60? Entre os anos 60 e 80, assim. Que se chama Blaxploitation, que é um gênero de cinema que você tem filmes de ação e aventura que são focados, os personagens principais são heróis negros, né? Se chama Blaxploitation. É muito legal esse filme. E o Ed Murphy não ter concorrido ao Oscar esse ano por esse filme é um absurdo, assim. Gente, porque é uma comédia. Se vocês assistam, porque é muito engraçado. Principalmente porque ele aborda um tema que Hollywood gosta muito, né? Que é cinema. Ele fala trata sobre de cinema. produções de cinema. Ele fala de uma pessoa que tá fazendo cinema, que é o Dolemite. É uma história, assim, sensacional, gente. Assim, é um dos meus filmes favoritos que saiu esse ano. Sim. E devia, sim, ter concorrido ao Oscar. Mas eu acho que tem uma birrinha aí com o Ed Murphy o problema é que ele Oscar. fez comédia durante muito tempo, então pra respeitarem ele vai demorar ainda um tempo, né? Não, então, eu acho muito triste, principalmente quando se fala, principalmente quando se fala de comédia, né? Filme de comédia é muito difícil concorrer e ganhar um Oscar, assim. Concorrer até ganha, mas o Oscar é inteiro de drama. E visto que a maioria dos atores negros estão em filmes de comédia. Sim. Como no caso que eu ia comentar agora sobre os irmãos Wayans, que pronuncia, né? Acho que é Wayans. Os Wayans, é verdade, gente. As Branquelas, um dos filmes mais legais de todos os tempos, gente. E é difícil ter comédia. Só que nesse caso, o Ed Murphy, ele faz o papel de comédia, você dá risada o filme inteiro, mas tem uma via dramática. Tem uma dramaticidade muito pesada, muito forte. Então não é que foge totalmente do estilo do Oscar, porque o Oscar poderia ver essa dramaticidade que exige dele como ator, sabe? Exatamente. E outro que apareceu nesse filme também, gente, Wesley Snipes. Que também tá super estigmatizado dentro da academia por causa dos escândalos lá de sonegação de imposto e tal. Eu teria colocado o Wesley Snipes pra concorrer como ator coadjuvante. Sim, fácil. E aquela moça... Eu esqueci o nome dela, mas tem uma atriz lá que... Gente, ela assista esse filme, por favor. Esse filme é maravilhoso. Assista esse filme, eu quero Meu ver nome é Dolemite. Eu acho esse filme sensacional. Já vou colocar aqui na minha listinha já. Muito engraçado. A atriz também teria colocado ela como atriz coadjuvante. Sim, é que ela não é uma atriz famosa. Isso é o mais legal. Ela não é uma atriz famosa. Ela é uma atriz que eles descobriram pro filme, sabe? Sim. E gente, eu achei esse filme sensacional. Maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. Falando de Blaxploitation ainda, gente, não eram filmes blockbusters. Não eram filmes que iam bombar no cinema. Eram uns filmes assim, numas salinhas, de vez em quando não saíam apenas em DVD não, em VHS ou direto na TV, entendeu? Eram produções bem low budget, sabe? Onde tudo era... Você via que era muito barato as coisas, você via não era de improviso? Era meio que de improviso e os atores não eram atores sensacionais, as produções não eram sensacionais, os diretores não eram sensacionais, era tudo bem low budget, sabe? Era quase um YouTube. Só para o Dolemite, ele existiu é uma de história verdade, real, baseada numa história real. Legal. No final do filme, inclusive, aparecem cenas dos filmes dele, assim, eu acho muito legal. Exato. Gente, assistam, por favor, maravilhoso esse filme. E aí agora também a gente tem o Jordan Peele, né? Que agora a gente teve um baque aí no cinema, né? Que é o Jordan Peele. Exato, o Jordan Peele deu um baque no cinema, um saculejo que mudou. Tá mudando tudo, né? Ele chegou e já tá relampeando e saculejando. Exatamente. Aqui relampeou. Como é que é? Aqui choveu e relampagou. Aqui choveu e relampagou. Max, você assistiu Corra? Você gosta de Corra? Assistiu Corra, assistia. Nossa,
apaixonado pelo filme deles. Adoro que as pessoas falam corra em português e us em inglês. Não é nem run e us e nem corre nós. É corra e us. Assisti. Pra mim, aquela cena do chá, a mulher Ai, mexendo Nossa, Gente, aquela cena. Puta que é pariu. apavorante, né? é apavorante, gente. Mas pra mim, tipo, a Lupita no papel daquela moça lá, no papel que ela faz dela mesma Nossa. no Nós, é incrível. Nossa, ela atuando de frente pra ela, com a tesourinha na mão, assim, Gente, muito louca. E esse Oscar que não veio, É. Lupita. Como que não indicaram essa mulher pro Oscar, gente? Investigações, mano. Como? Ela, gente, a dança dela dançando com ela mesma. Gente, Eu como é acho que foi a maior injustiça do Oscar deste ano e uma das maiores injustiças de todos os tempos, né? Sim, eu acho que sim. Mas é que você também, é o que o Igor falou, tem um certo preconceito do Oscar com filmes que não são o que eles esperam, né? Exatamente. Então o Nós é um filme Mas de é que terror, assim, né? Corra, por exemplo, concorreu ao Oscar, né? É. Oz foi indicado a roteiro. Então, tipo, tem coisas que não dá pra entender qual é o critério, né? Daria pra ter colocado Poderia ela, né? muito. Eu sei, eu sei um pouco qual é o critério. É mudar a academia do Oscar, que já tá manjada. Então, agora eles estão. Eles começaram a fazer começaram isso, né? isso. Começaram a Trazer tirar os homens personalidades brancos. negras pra dentro da academia. Exato. Eu Aí- acho que essas mudanças que eles estão fazendo vão ter impacto daqui uns 5, 6 anos, assim, que a gente vai ver uma diversidade maior nos vencedores do Oscar. E com isso, você tendo uma diversidade de vencedores, eu acho que impacta diretamente na diversidade de produção. E aí vocês vão ver produções diferenciadas também, né? Sim. E para o cinema nacional, o que vocês acham? O que você acha, Max? Porque falta assim para poder dar um gancho maior para ter mais filmes assim. Porque você, como artista independente, está ali produzindo seu filme, mas é difícil também botar para rodar, fazer acontecer, né? Eu sou muito novo, tipo, nesse negócio de cinema ainda, nesse audiovisual, e eu vejo como é difícil, principalmente aqui no Brasil, ter essa representatividade de pessoas negras, né? Teve uma vez que eu tava em um grupo no curso de cinema que eu tava, e aí uma menina tinha postado que o sonho dela era ver, tipo, personagens, trios de amigos que são negros, para interpretar, tipo, filmes como Harry Potter, esses filmes que você só vê trios brancos, sabe? Sim. E aí esse foi o meu ponto inicial de fazer meu curta, de usar só 3 personagens negros, assim, principais, para fazer o curta. E o seu curta mostra muito isso também, né? Histórias de pessoas, de adolescentes vivendo conflitos, né? Sim, de adolescentes vivendo com conflitos completamente diferentes um dos outros, mas que eles se ajudam. Eu sinto falta de um nome, tipo, sei lá, tem o Alder Gomes, por exemplo, que faz o filmes, né, com a temática pernambucana, assim, eu sinto muita falta de um nome que faça filmes escrachados, cômicos, fora do que o Brasil é acostumado a falar com a temática negra, com protagonistas negros, um diretor negro, mas falando sobre outras coisas e colocando novos atores em outras narrativas, né, do que a gente é acostumado, enfim. Sim. Agora, tem um filme que eu assisti esse ano, ele não foi pro cinema, infelizmente, ele vai estar saindo pro streaming agora, o Igor assistiu também, né, Igor? E o que me marcou muito, você falando desse filme, você falando que a câmera foi preparada para filmar pessoas negras, né? Que é o Queen Slim, né? Isso. A câmera, era a minha indicação do Ticacholas, tudo. Mas a câmera, a iluminação e maquiagem que é diferente, Isso né? Maravilhoso, né? Eu assisti também, nossa, eu me arrepiei, tipo, do início ao fim. Achei muito foda. Isso que eu falo um pouco de ter pessoas negras não só na frente das câmeras e atrás, para ter essa preocupação disso que você me falou, né? De poder captar a realidade mesmo, né? Eu tava assistindo um filme, acho que com a minha tia recentemente, não lembro ao certo que filme era. Não sei se era Besouro, talvez. E ela comentou justamente sobre a pele do negro, assim, como ficou bonito, assim. E aí eu fui conversar com ela sobre maquiagem
cinema negro, iluminação para cinema negro, pigmentação de cor de pele, que o negro tem mais pigmentação azul, o branco tem mais pigmentação vermelha, e ela ficou tipo encantada em entender o porquê quando ela vai assistir uma novela ou qualquer filme, os negros ficam apagados, a pele fica acinzentada, assim, sabe? E isso é algo que seria super, super, super importante todas as pessoas que estudam cinema estudar cinema negro, que vai muito além do que escalar um ator, sabe? Mas se preocupar com o que ele vai vestir, com o que ele vai usar, como a luz vai interferir na participação dele na cena, ou vai apagar, saca? Sim. Exato, falta essa importância também para Hollywood, né? Saber filmar corretamente, né? Sim. O Igor citou Besouro, nossa, tipo, é um filme brasileiro que a primeira vez que eu assisti eu falei, nossa, esse filme foi gravado realmente aqui. Porque, nossa, esse filme, a história dele, as filmagens, os efeitos, eu me apaixonei pelos efeitos especiais. Qual é o nome do filme? Besouro? Besouro, é nosso super-herói brasileiro. Nosso super-herói brasileiro. Superprodução, assim. É uma bem superprodução, ele é ele bem famoso. Nossa, eu vou atrás. É um Ele filme traz super da famoso. cultura da capoeira. Isso. Caramba, Os brasileiros, ele. Tem uma fotografia incrível esse filme. E vamos ter aí a primeira Ariel negra, né? Sim, a Ariel. Hailey. Sininho também. A Sininho Sininho também foi confirmada, né? Que vai ser uma atriz negra, né? É isso, tipo, tem que ter esse A gente precisa movimento, já né? movimentar a juventude, né? Sim, exato, né? Esse pessoal é que vai trazer novos ares, né? Que vai trazer o frescor, né? E um costume, né? Exatamente, já vai trazer o costume das crianças verem pessoas como elas na frente das câmeras, atrás das câmeras, pagando o filme. Exato, exato. Eu queria citar um artista que eu acho que ficou meio esquecido pra gente, que foi o artista que ele é uma referência visual, mas ele é um músico. Ele se chama Sun Ra. Sun Ra. Pesquisem ele. Tem um filme dele completo no YouTube, se vocês quiserem assistir aí, procura. E porque ele foi um dos artistas que acabou influenciando uma geração de gente muito louca, como por exemplo David Bowie. O Sun Ra fez muita coisa que inspirou o David Bowie, principalmente em referência estética. E se você for ver o filme dele, né? E o som dele, que é completamente experimental, e ele fala muito sobre espaço, sobre o cosmos e sobre viagens intergalácticas e tal. Ele tem muito dessa referência e acabou influenciando o David Bowie muito. E ele fez um álbum, né, visual em 1900 e sei lá, 70 e pouco, 60 e pouco. Eu acho que tem que mencionar ele, porque além de ser um musicista experimental incrível e que é reverenciado até hoje, a banda dele tá viva até hoje. Ele já morreu, infelizmente, mas a banda dele ainda tá viva e ele é referência, né, para musicistas, estudantes de música e tal. E só para vocês, agora a gente ir finalizando, qual é o futuro? Assim, você acha para você, Igor, é promissor? Você acha que esse movimento é uma coisa que pode ser definitiva? Vai continuar sendo. Então, eu acho que é isso. A gente está ganhando cada vez mais voz, mais espaço, mais lugares, estamos cada vez falando. E aí já temos movimentos acontecendo, sabe? Já temos produtoras focadas nisso, produções independentes. Agora já feito. Temos diretores incríveis e é legal agora a gente trazer, tipo, são diretores negros produzindo conteúdos. Temos aqui no Brasil tem o Jefferson D, não sei se vocês conhecem, ele produziu O Amuleto, enfim, vários filmes, assim, o que eu acho bem legal ter um diretor negro produzindo, dirigindo filmes, a gente inclusive bolsista da FAPESP. Enfim, Jefferson D é um diretor incrível brasileiro que eu acho que o mundo deveria conhecer, assim. Mas eu acho que sim, cada vez a gente está ganhando mais canal e mais voz. Temos aí Jordan Peele, temos a diretora de Queen Slim, que dirigiu o Abu Lemonade, da Beyoncé, que ela também chegou com tudo com Queen Slim, e eu acho que ela ainda vai fazer muito barulho.
E é isso, né? Daqui a pouco a gente tá mudando toda a academia do Oscar e aí eu já tô amando. Exato, porque aí você tem conteúdos e pessoas já querendo também consumir conteúdos diferenciados que vão achar estranho se não houverem, né? Sim. Sim. Bom, gente, chegamos então ao momento mais esperado desse podcast, pelo menos por mim. Eu quero saber o que se passa na cabeça de vocês aí e qual a supremacia fílmica que vocês trazem aí pra gente. E vamos então para o Indicacholas. Vamos começar com o convidado, porque eu adoro começar com os convidados, porque eles ficam muito nervosos. Eu vou indicar um filme que já foi falado, né, que é Besouro, que é e eu queria falar sobre o filme A Gente Se Vê Ontem. O nome do filme é A Gente Se Vê Ontem, que é da lindo. Netflix, que é um filme muito foda, é um filme muito bonito. Eu quero assistir esse filme, Que já é, ouvi falar. é de duas crianças, assim, que são amigas e elas são muito inteligentes, e aí elas inventam uma máquina do... E, nossa, é muito foda esse filme, vocês têm que ver. Gente, é muito bonito. 2 protagonistas negros, isso é muito, muito lindo. Eu gostei muito desse filme da Netflix. E a coisa mais diferentona, é um sci-fi. É um sci-fi. Sci-fi liderado por negros. Muito Que legal. Que legal. E muito louco porque tipo, o filme abrange, fala sobre viagens no tempo, mas o racismo ele está ali. Que é o objetivo. Que é o objetivo do que eles querem falar, mas que eles estão vendendo outra coisa. Isso é muito lindo, assim. Eles acabam vendendo num outro pacote, né? Um pacote Exatamente. bastante inédito, inclusive, né? Acho que eu nunca vi um sci-fi feito dessa forma, né? Isso é maravilhoso. Sim. Ansioso pra continuação. É isso. Vamos pro próximo Indica, então. Quem quer? Fi? Pode ser eu. Eu vou indicar um filme que eu assisti esse ano que ainda não foi para o cinema, está indo para o streaming, que o Igor até falou, é da direção da Melina Matsuka, que ela também dirigiu Lemonade, que é o Queen Slim. Ele tem o Daniel Kaluuya como ator principal e a Jodie Turner. É um filme muito legal. Daniel Kaluuya do Korra, né? O personagem. Exatamente. Ele é o ator principal de Korra. Exato. É um casal que num primeiro encontro eles são detidos por uma pequena infração de trânsito. Acontece um bafão lá e o Daniel Kaluuya comete uma autodefesa e aí eles acabam começam a ser perseguidos por todo o país e aí é um road movie maravilhoso, assim, tem uma mensagem muito importante, filme muito bonito de se ver, vale muito a pena aí vocês procurarem. Legal. Então, gente, eu vou indicar um filme, que é um filme que eu assisti em 2017, também assisti no cinema, e é um filme que eu considero, acho que a palavra complexo também não se aplica, mas é um filme que exige ali uma atenção porque é muito falado, assim. Então é um filme com pouca ação, quase nenhuma ação, muito falado, e que é a adaptação de uma peça de teatro, que é o filme Um Limite Entre Nós, com o Denzel Washington, se eu não me engano ele foi produtor e diretor também desse filme, e com a Viola Davis, que ganhou o Oscar de atriz coadjuvante. E, assim, é basicamente um drama, né, de subúrbio, onde ele é uma pessoa que tentou jogar beisebol e não conseguiu, e acho que ele carrega, né, essa amargura, dessa frustração, e ele passa muito disso pro filho dele, e também, além dele ser super machista com a mulher dele, enfim. É um filme maravilhoso pelas atuações, pelos diálogos, pelas sutilezas e pelas densidades. Então fica aqui a minha indicação. Um Limite. É um dramão, né, de teatro mesmo, né? É um dramão de teatro e é maravilhoso e eu acho super legal porque é basicamente um cenário, né? O filme inteiro se passa naquela casa deles, assim, não tem... Você não vê outras coisas, assim, muito além daquilo. Praticamente acho que não tem... Acho que nem uma cena, que eu me lembre. Bom, faz um tempinho que eu assisti, mas... que eu me lembro, não tinha nenhuma cena fora daquele espaço, né? Você tem a área externa da casa, a área interna da casa, mas é uma adaptação ali quase que fiel da peça de teatro. Que legal. Quando saiu esse filme, fiquei muito curioso para assistir mesmo. Acho que tá no streaming também.
Não, ainda não tive oportunidade. Eu vou agora se reforçando, eu vou atrás dele. Assiste, e assim, tem duas cenas, uma cena da Viola Davis, que eu acho que ela ganhou, não que ela tenha ganhado o Oscar ali, né, mas eu acho que ela Foi o crucial, né, não para deixou pra defender. ninguém com aquela cena, né, e também o Denzel Washington, assim, nos primeiros minutos do filme, meu Deus, gente, que memória, que ele faz praticamente um monólogo, assim, nos Caramba, que primeiros legal. minutos do filme, e você fala, caraca, que cena é essa, assim. Que E, engraçado. enfim, é maravilhoso, assim, observem bem as sutilezas desse filme, porque eu gostei muito. Cré? Gente, eu vou indicar uma diretora, mas eu vou indicar dois filmes dela, né? Eu vou indicar a Ava DuVernay, que é uma diretora negra que fez muita coisa maravilhosa, já foi indicada ao Oscar e tal, com os trabalhos dela. E o que eu vou indicar é um filme chamado Selma, que ela foi indicada ao Oscar, né, por esse filme, e conta a história de uma marcha que aconteceu lá nos anos 70, se eu não me engano, né? Que é a marcha do Martin Luther King, né? Que aconteceu lá em protesto contra a segregação, né? Pelos direitos civis dos Estados Unidos, lideradas pelo Martin Luther King. E aconteceu uma marcha que partiu de Selma, né? Sim. Que é uma cidade americana, e foi um marco para os direitos civis americanos, foi um ato civilizatório, né? Foi um ato de protesto em prol da comunidade negra, em prol das vidas negras, né? E o segundo que eu vou indicar é o documentário que ela fez para o Netflix, a Ava DuVernay, né? Ela fez para o Netflix, que se chama 13ª Emenda. E esse documentário fala sobre como a escravidão não está tão atrás de nós como a gente pensa, né? Ela fala sobre o tratamento, sobre as vidas negras, ela fala sobre a história das vidas negras, ela fala sobre o abuso do Estado sobre as vidas negras, ela fala sobre enfim, tudo que acontece contra. Aliás, tudo que o poderio branco fez para oprimir as vidas negras e continua fazendo até hoje, né? Então é um filme um documentário muito interessante que todo mundo deveria assistir, principalmente se você tem alguma dúvida do que é o racismo, de se existe racismo hoje em dia, de como ele funciona, o que é racismo, racismo institucional. Pelo amor de Deus, assista esse filme. Qual o nome? Repete novamente, A por favor. 13ª Emenda. A 13ª Emenda. Outra coisa que eu vou recomendar é jogar a Ava DuVernay em todos os aplicativos e ver o que ela já fez, tá? Porque ela é maravilhosa e a Ava DuVernay merece tudo. Minha vez. Bom, hoje eu vou indicar um curto e um longa que falam sobre a mesma coisa de formas diferentes, né? Então eu vou indicar então dois filmes que falam sobre transição capilar, né? A gente já chegou a tocar nesse assunto, Fih, né? Sobre a importância desse momento de transição capilar. E aí eu queria indicar um curta e um filme que eu acho que foram que pesaram muito para mim, assim. E aí o curta se chama Nagô. Eu acho que ele não tem disponível, mas tem um Facebook, tem uma página do Nagô e lá elas enfim, tem como você entrar em contato, se você quiser exibir Nagô em algum lugar, tem o trailer de Nagô, mas é um curta muito lindo. E que a gente fez no mesmo projeto em que nasceu Procurando Estrelas. Ele nasceu Nagô também. E um filme da Netflix, não sei se vocês assistiram, é um filme da Sana Latam, que se chama Felicidade por um Fio. Acho um filme lindo, bonito, importantíssimo, assim. Queria ver esse filme, vou lá para a sessão da tarde, sabe? Porque esse filme é incrível, é gostoso, é leve e fala dessa mulher que sofreu da família super religiosa,
essa repressão e sempre deixou seu cabelo liso e acha que o cabelo liso é o símbolo da beleza dela, assim. E ela é super linda, bonita, mas tem várias questões com o cabelo cacheado, assim. E aí ela passa por um processo de transição muito, muito, muito lindo. E ela termina maravilhosamente linda. E, enfim, é um filme que eu amo muito, tem na Netflix. E é muito, muito gostoso de assistir. Você junta a família na sala e assista a felicidade por um filme. Legal. Muito bem. Eu vou dar um bônus aqui pro Max. Max, indica o seu curta também. Onde a gente acha o seu curta? Sim, meu curta tá disponível no YouTube. Se chama A Falta Aqui para as Estrelas. Nossa, eu amo esse curta. Esse curta foi um dos motivos de eu usar meus personagens por conta daquele post que eu falei, né? Da menina postar sobre que o sonho dela era ver, sei lá, 3 personagens pretos produzindo um filme. Aí, por conta desse comentário, meus personagens principais são negros. E eu tento atuar nesse curta. Tenta não. Entrega, querida. É maravilhoso. E junto com esse tem o nosso o curta mais indicado aqui, né, Igor? Que é o seu curta também. Né? Eu não sei se vocês já ouviram, se eu já falei em algum momento aqui nesse podcast, mas eu tenho um curta chamado Procurando Estrelas, que por acaso é do mesmo universo de A Falta das Estrelas, e também está disponível no YouTube para vocês. Olha só que lindo. Olha só, tudo de mãozinha aqui para vocês, o bônus para vocês. Assistam Procurando Estrelas, A Falta que Faz as Estrelas, e ajuda o cinema independente nacional, que é tão importante. Exatamente. Cinema preto. Exato. Bom, e é isso. O Max quer indicar as redes sociais dele também, onde a gente acha ele? Eu tenho um Instagram chamado Maxinho, que é com SZ no meio, Maxinho, e meu Facebook é Max Moreira. Olha só, então sigam o Maxinho no Twitter, no Instagram e no Facebook, Max Moreira, certo? Gente, então, esse foi o nosso episódio de hoje. Meu Deus, que episódio lindo. Gostei muito, estou muito feliz. Super especial. Ai, que bom. Especial. Siga a gente nas redes sociais. Deixe lá seus comentários do que você achou desse episódio, os filmes que vocês sentiram falta, que vocês queriam que tivéssemos falado, e quem sabe possamos falar desses filmes num próximo podcast aí. E assistam todas as nossas dicas, né? Assistam, isso é o mais importante. Assim, estamos falando de filmes que nos formaram de alguma forma. Exatamente. Então é isso, pessoal. Um beijão para vocês. Escutem os nossos outros podcasts, principalmente esses especiais do Novembro Negro. Estamos fazendo uns episódios muito, muito especiais para vocês. E não deixe de nos seguir nas redes sociais, Instagram, Twitter, e de seguir a gente nessa plataforma que você está escutando o Amiquinho agora. Beleza? Beijo, Gui. Beijo, Gré. Tchau, gente. Até semana que vem. Obrigado, Max. Max, muito obrigado de novo, tá? Pela sua presença. Obrigado a você, gente. Vamos chamar você mais vezes. Obrigado. É isso, pessoal. Beijão, e a senhora se comportem essa semana, viu? Tchau. Até quarta que vem. Tchau. Tchau. Tchau.